Olá, meu amigo e amiga, e nesse sabadão, notícias muito importantes circulam mostrando que filas estão andando com maior velocidade e consistência aqui no nosso país. E também fora do Brasil, filas estão se movendo. E essas situações que estão acontecendo lá longe certamente influenciarão o nosso modelo legislativo e judiciário para responsabilizar esses criminosos da direita, da extrema-direita, e que fazem uso da mentira, da distorção da realidade, das fake news, das montagens, agora da inteligência artificial, do envenenamento da sociedade enquanto ferramentas políticas. Vou conversar com vocês também sobre esse lampejo, esse desespero em relação às questões sexuais que move um determinado personagem dessa extrema-direita. Bom, vou conversar com vocês sobre outros assuntos concretos também, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva conosco, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos fatos. Começando aqui com uma notícia muito preocupante para o clã Bolsonaro, né? Ela pode parecer paralela, mas não é não. Notícia é essa aqui, ó. PGR apresenta primeira denúncia contra financiadores do 8 de janeiro. Alvo é um morador do Paraná que teria fretado 4 ônibus para Brasília. Ele ainda teria fretado 4 ônibus para transporte até Brasília com contratos no valor de R$ 59.200. E é a PGR, gente. Vocês vejam só que o fato da senhora Lindora Araújo e do senhor Augusto Aras não estarem comandando mais a instituição, ela já está se movendo já em direção aos novos tempos, para responsabilizar aquilo tudo que nós vimos, que foram situações que foram praticadas, né, contra o nosso país. Gente, dentro das instituições do Poder Judiciário, Ministério Público, teve muita cumplicidade, né, em relação aos crimes que foram cometidos contra o nosso país, a nossa gente. Mas muitos procuradores, muitos membros do Ministério Público estavam vendo isso com muita indignação também. Porque tudo aquilo que eles estavam fazendo, os dirigentes das instituições, sempre contrariou aquilo que nós aprendemos nas faculdades de Direito. Então, não era possível que a instituição toda, todos os procuradores, todos os membros do Ministério Público estivessem a fim de acobertar os criminosos que fizeram aqui no nosso país. Então, a situação está complicando muito, né? Outra notícia nesse sentido aqui, ó. PGR recupera vídeo que pode implicar Bolsonaro no 8 de janeiro. O envio da publicação para o inquérito que investiga a incitação de atos golpistas do 8 de janeiro, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ocorre após idas e vindas no último mês entre o grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos e a Meta controladora do Facebook. Parece que a Meta tem gente lá dentro que está tentando dar uma segurada também, mas não adiantou, né? Bom, então essas foram algumas questões, abrindo um parênteses aqui, para algo que aconteceu ontem muito importante, que terá um efeito na realidade econômica aqui no nosso país, porque isso vai gerar, naquilo que a gente chama mercado, né, uma tranquilidade, uma expectativa. Isso vai servir como discurso motivador para novos investimentos serem feitos aqui no nosso país, diante de uma segurança jurídica que está se desenhando. Então, as matérias hoje, todas dos principais jornais vão nessa direção, né? Aqui o Estadão de sábado: Câmara aprova em primeiro turno o texto final da reforma tributária. Aqui a capa do outro jornalão: o Brasil moderniza sistema de impostos, tarará, 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 né? Todo mundo colocando isso em primeiro plano. O Brasil moderniza sistema de impostos após 4 décadas. Novo modelo de impostos. Após 40 anos, Câmara aprova mudança. Então, todos os jornais dando esse destaque. Reforma que simplifica imposto no Brasil vai à promulgação. Então, isso vai criar um ambiente ainda mais favorável, ainda que a gente precise, no nosso país, ter reformas estruturais muito importantes, porque quem está no topo da pirâmide não foi atingido ainda, de forma a gente ter uma redistribuição de riquezas aqui no nosso país, de direitos, de renda, né, de possibilidades, enfim. Mas nós conseguimos, gente, fazer uma grande
mudança aqui no nosso país a partir de 2022. Isso é inegável, a gente tem que persistir nesse caminho, fazer as críticas ao governo que devem ser feitas, motivar o governo a abrir os olhos para algumas questões e fazer o nosso papel aqui, né, de cada vez mais jogar os debates políticos no nível da racionalidade, no nível que a gente consiga se envolver e entender melhor, né? Bom, e a gente parte aqui para outra fila que tem conexão com filas aqui dentro. Ex-advogado de Trump, Rudolpho Giuliani, é condenado a pagar mais de 148 milhões de dólares em indenizações a 2 funcionárias eleitorais negras da Geórgia. Eu abordei isso no nosso encontro anterior, mas eu queria salientar aqui alguns aspectos. Em primeiro lugar, esse tipo de ato que visou ali destruir aquilo que se chama democracia norte-americana não pode passar em brancas nuvens. Por mais que as pessoas principais, a figura do ex-presidente da República deles lá, não vá para a cadeia, pelo menos nos próximos tempos, aí nós não estamos vendo isso mais concretamente, é necessário que eles sejam atingidos naquilo que os norte-americanos veem com muito peso, né, que é as sanções nos seus bolsos. Então, esse cidadão, de uma forma absolutamente inescrupulosa, atingiu 2 servidoras da justiça lá, que estavam atuando, né, e fez acusação contra elas. Vocês imaginem um país tão fraturado como é os Estados Unidos, de repente 2 pessoas apontadas como figuras que estavam querendo roubar a eleição de uma nação inteira. Então, vocês imaginem. Então, a sanção tem que ser proporcional. Porque se a sanção não for proporcional, ela não atinge o objetivo de inibir outros criminosos. A sanção ela tem que ser exemplar, ela tem que ser decisiva em relação a alguns personagens. Então, esse modelo nos Estados Unidos, que é uma nação referência para a direita, né, aqui no Brasil eles não querem. Eles querem continuar a praticar crimes pela internet e pagar lá uma cesta básica aqui, outra acolá. Então, isso que está acontecendo lá, certamente, como o Brasil está discutindo essas questões aqui, podem servir como uma mudança no entendimento da gravidade desses crimes que atingem a honra das pessoas e a nossa realidade política também, né? Então, cenário para essas criaturas todas não anda nada bom. E o senhor Rudolpho Giuliani é uma espécie de referência para a direita, né? Que toda vez que o clã Bolsonaro vai aos Estados Unidos, sempre estavam dando um jeito ali de se reunir ali com o Giuliani, como nessa foto. Tem várias fotos aqui. Isso aqui o Bolsonaro, numa ocasião, vocês podem ver que a gravata do Giuliani aqui é azul, do Bolsonaro é azul. Aqui um outro encontro, ó, já está com gravatas diferentes, mostrando o Dudu Bananinha sempre ao fundo, né? Mostrando aqui que eles se conectam e essa condenação lá, eu quero ver, né? Se eles vão comentar, né, nas redes aqui esse tipo de situação lá. Um criminoso lá nos Estados Unidos, poderoso, que fez fake news, tentou destruir a democracia e a sanção que ele está sofrendo. Vocês vão achar também que é um patriota americano também, né? Que não foi nada demais, né? É criminoso tentando justificar criminoso, né? Bom, já falei com vocês sobre a reforma tributária, que está ganhando jornais aí, e o Estadão, né? Não comentou nada ainda sobre aquilo que eu falei com vocês no nosso encontro anterior. Eles divulgaram a grande fake news que o governo brasileiro estaria tentando interferir nas eleições da Argentina, mas eles estão calados agora em relação a um ato burocrático de um banco multilateral de emprestar dinheiro para a Argentina numa situação ainda pior do que eles estavam vivendo anteriormente, porque agora eles estão num pandemônio, num caos total. Mesmo assim, esse banco multilateral, o CAF, que é um banco de desenvolvimento, emprestou quase $1 bilhão para o Milei pagar ali algumas continhas emergenciais, né? Bom, o Flávio Bolsonaro sempre nessa história de fazer aquilo que o papai dele faz, né? De evidenciar o comportamento do macaco Tião, por um lado e para o outro. Então, saída da Assembleia Legislativa. Gente, é um negócio esquizofrênico. O bolsonarismo, eles reúnem uma patuleia, essa gente fanática, essa que está nesse mundo da insanidade, que nada que venha de fora entra na cabeça dessas pessoas. Eles vão colocando isso nas suas redes para, de um certo modo, tentar inibir. Vejam bem, em última análise, o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros da Suprema Corte e agora o senhor Paulo Gonet. Será que eles vão ficar
inibidos com isso? Do tipo, olha, nós estamos condenando aqui esses financiadores, descobrimos provas contra o Bolsonaro, tem um monte de gente na papuda e na colmeia por conta dele, em função dele, e ele vai sair totalmente livre dessa história? Não vai dar, né? Estão tentando fazer essas presepadas aí, mas, enfim. Comentei com vocês o que está acontecendo na Argentina também, o negócio está muito complicado lá. Daí a gente chega aqui a esse personagem, né, o senhor Nicole. Não tendo o que falar, ele mais uma vez parte aqui para um ataque às pessoas, enfim, que têm orientação sexual não heterossexual. Então, isso virou uma psicose dele, virou um troço traumático. Ele tem que procurar alguém para ajudá-lo, porque ele vai atrás, não é que as coisas chegam até ele vai pesquisar e quando ele chega, ele encontra o assunto, ele distorce e cria um envenenamento na sociedade, né? Então, tomara que chegue logo no Brasil esse modelo de sancionar criminosos por aquilo que eles colocam nas redes sociais. Publicou a criatura. As mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Assina Ferreira Nicole. Ele está se assinando agora como Nicole, né? Então, o que acontece? Ele coloca um vídeo aqui de uma premiação de um campeonato de jogos pela internet que tem uma categoria especial de inclusão, que não são para as pessoas que se colocam no campo heterossexual, as pessoas ali das suas diversas orientações. E então se criou um modelo de jogo, as pessoas estão disputando apenas com o seu cérebro, né? E criaram essa categoria que eles chamam de Valorant, né? E aí é o seguinte, teve essa premiação que a pessoa ganhou lá, né? E o Nicolas Ferreira fazendo esse tipo de perseguição. Organizações de esportes apostam na diversidade e inclusão. Então, na cabeça de uma pessoa tão adoecida da alma como o senhor Nicolas Ferreira, nós não deveríamos ter uma Paralimpíada. Porque a Paralimpíada tiraria direitos de outras pessoas de estarem disputando algum tipo de esporte. Então, é uma visão muito mesquinha, muito bandida, porque aí eu me lembro de uma frase do ator, que foi vereador aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Cavalcante, que numa discussão de um projeto de lei que ele apresentou para a defesa dos animais, que era uma causa dele, os vereadores começaram a fazer chacota com ele. Tanta gente passando fome na rua, tanta gente pedindo esmola, você está preocupado com jegues, com jumentos na zona oeste do Rio de Janeiro? E depois de escutar muitas chacotas, ele veio ao microfone e disse: eu tenho vergonha de conviver no mesmo espaço que pessoas como vocês, pessoas tão mesquinhas. Porque será que vocês não entendem que o amor não é excludente? O fato de eu dedicar amor aos animais, a causa animal, não significa que eu ame menos aos seres humanos. Será que vocês não conseguem entender diante dessas almas tão pequenas que vocês possuem? Então, essa frase, esse pensamento do Cláudio Cavalcante serve muito, né, para a gente criticar essa gente que está preocupada com a felicidade, com os órgãos genitais dos outros. É uma coisa muito mesquinha, mas tem uma hora que a fila alcança essas figuras, né? O titio, líder dessa gente, que deve estar sem dormir, então eles ficam preocupados aí em tentar desviar os assuntos, né? Gente, eu fico por aqui, filas estão andando e vamos colocar aqui luzes sobre essas criaturas, né? Um grande abraço, tchau!